Hoje eu vou fazer um comparativo que me pediram aqui no canal, que é com o fundo imobiliário MXRF11 e o fundo imobiliário VCJR11. Então vamos falar um pouquinho de qual deles é melhor, do que cada um fala e se vale a pena investir em um ou até mesmo nesses dois fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário tem um propósito, um tipo de investimento e um tipo de rendimento bem diferente. E entender isso faz toda a diferença antes de você começar a investir. Então, antes de comparar, vamos lembrar aqui do principal, que é a base de tudo. FII significa Fundo de Investimento Imobiliário. E não são todos iguais. Alguns focam em renda mensal estável, ou seja, pagar aquele dividendo certo todos os meses. Outros já focam em crescimento, ou seja, vai pagar um pouquinho menos de dividendo, porém ele tende a crescer um pouco mais. E alguns outros fundos misturam um pouquinho de cada. Então ele paga um pouquinho mais ali de dividendo comparado àquele fundo que paga menos, porém ele não vai ter um crescimento tão grande comparado àquele fundo que foca em crescimento. Por isso, comparar fundos imobiliários somente com base no dividend yield dele é uma comparação muito rasa. Você precisa entender os objetivos de cada fundo. Então, se você está pensando em comprar fundos imobiliários e investir o seu dinheiro em fundos imobiliários, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a diferença entre cada um deles. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 24 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Então vamos analisar aqui o fundo imobiliário VCJR11. Esse fundo imobiliário que me pediram aqui no canal para fazer um comparativo dele, para fazer uma análise desse fundo. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o VCJR11, tá bom? Ele é da Vect Juros Real. E aqui a cotação dele, hoje em dia o fundo está sendo cotado a R$ 80,98, quase R$ 81. O dividend yield do VCJR11 é de 14,36% nos últimos 12 meses. O P sobre VP dele é de 0,86 e a liquidez diária é de 1,98 milhões, ou seja, quase 2 milhões ali por mês. A variação nos últimos 12 meses, 27,75% no positivo. E aqui a gente pode dar uma olhadinha certinho no valor aqui do gráfico dele, né, nos últimos 5 anos aqui, ó, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, pra gente ver como é que esse fundo oscilou. A gente pode ver que esse fundo ele até oscila bastante, tá bom? Então a gente pode ver que há 5 anos atrás, né, ele estava custando ali algo próximo ali dos seus 55, 56 reais ali. Teve uma queda em 2021, teve outra queda aqui, ó, já em 2022, aí ele foi crescendo, teve algumas quedinhas ali que é relativamente normal, mas aqui, ó, a gente pode ver que ele caiu vamos ver aqui o preço que ele tava, ó, ele saiu ali de 75, 74 reais para ali 71, 72, depois teve uma outra grande queda aqui, já aqui em 2024, então a gente pode ver que esse fundo ele caiu para 57, 56 reais, então uma outra queda. E aqui a gente pode ver que ele vai oscilando até que bastante comparado a outros fundos imobiliários. Eu trouxe aqui o MXRF11 e vamos dar uma olhadinha aqui no MXRF11, ó. Nos últimos 5 anos também, você pode ver que com o mesmo gráfico, do mesmo período de tempo, ele oscilou bem menos do que o VCJR11, tá bom? Então são fundos um pouco diferentes, porém que ainda assim eles têm, a gente pode fazer essa comparação, né, para poder entender um pouquinho melhor, já que ambos são fundos de papel, tá bom? Então, ele é um fundo que oscilou bastante. A liquidez diária dele é de apenas 1,98 milhões. Eu costumo gostar um pouquinho mais, olhar com bons olhos fundos que têm uma liquidez diária acima de 3 milhões de reais, pelo menos, que assim eu entendo que ele vai ter uma relevância ali um pouquinho melhor com o seu dinheiro. Então, olhando mais aqui embaixo, a gente pode ver aqui algumas coisinhas aqui sobre o fundo, ó. Informações sobre o VCJR11. Difícil de falar, né? VCJR11, quase que não sai. Então, a Vect Juro Real, Fundos de Investimento Imobiliário. Público-alvo dele é o público geral. Segmento, títulos e valores mobiliários. O prazo de duração indeterminados, aqui é algo útil. A taxa de administração dele, que eu achei um pouquinho alta, 1,60% sobre o patrimônio líquido. Número de cotistas, apenas 27.080. Valor patrimonial por cota seria de R$ 94,12. Último rendimento dele de 88 centavos. Aqui ele tem o CNPJ. A gente pode ver aqui também, aqui, ó, que ele realmente é um fundo imobiliário de papel. Tipo de gestão ativa, vacância 0% por ser um fundo de papel.
Cotas emitidas, 14.723.959 cotas. Valor patrimonial, 1,39 bilhões de reais, tá bom? Então, é um fundo relativamente pequeno, é um fundo que tem uma liquidez ali, uma liquidez diária pequena, né? Uma liquidez diária baixa, de apenas quase 2 milhões de reais, mas não aparenta ser um fundo ruim, tá bom? Vamos continuar analisando ele aqui para a gente ter uma opinião um pouquinho melhor, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui os dividendos dele, né? Já que a gente gosta tanto de dividendo, o fundo imobiliário, na teoria, é só para dividendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no dividendo dele. Ó, eu coloquei nos últimos 5 anos, vou botar aqui no último ano, porque eu andei olhando aqui e a gente pode ver aqui, ó, que ele costuma pagar ali algo próximo dos 80, 70, chegou a pagar R$1, 90 centavos, 95 centavos, enfim, ele não tem aquele dividendo constante, sabe? Que vai pagar sempre 80 centavos, sempre 90 centavos, sempre R$1 que seja. Então ele paga, hora ele paga mais, hora ele paga menos. Então eu coloquei aqui, ó, nos últimos 5 anos, para que a gente possa ter uma noção melhor. Você pode ver aqui que ele tem sim essa volatilidade grande, até mesmo ali na hora de pagar dividendos. E quando a gente compra fundo imobiliário, é para ter aquela renda mensal ali praticamente estável, né? O mais estável possível, para que você possa fazer novos aportes, para quem quer viver de renda, saber quanto vai receber por mês. E não é hoje você receber R$1.000, amanhã receber 800, enfim. Então, isso pode fazer com que muita gente acabe não investindo nesse fundo por causa dessa questão do dividendo. Muitas pessoas olham somente para o dividendo. Então, quando você vê que você não tem um dividendo constante, um dividendo ali quase certo, é óbvio que às vezes varia e tá tudo bem quanto a isso. Porém, esse aqui você pode ver que ele tá pagando bem mais, hora tá pagando bem menos, e isso faz com que a volatilidade dele seja muito grande ali na hora de pagar os seus dividendos, tá bom? Então, isso é um ponto de alerta para você. Então, sobre a VECT Juro Real. O fundo VECT Juro Real de CNPJ, é um fundo imobiliário do tipo de papel e do segmento títulos e valores imobiliários. Mobiliários. O VCJR11 possui atualmente um total de 14.793.970 cotas que estão divididas entre 27.085 cotistas. O fundo VCJR11 cobra 1,60 sobre o patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P sobre VP, o P sobre valor patrimonial, de 0,86 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 14,36%, que a gente olhou ali em cima. Então, aqui na distribuição de ativos do fundo, a gente pode ver que a maior parte dele está dividida ali para os CRIs, né? Que está ali 90% ali da distribuição de ativos do fundo está para os CRIs, 7,80% está em caixa e 1,50%, né? 1,5% ali está em outros fundos imobiliários ou até mesmo nele, tá bom? Então, aqui tem algumas notícias sobre ele, enfim, e aqui tem a opinião do pessoal que eles deixam. Essa parte aqui do dividendo é uma parte que eu confesso que me deixou um pouquinho ali receoso ali com esse dividendo. Se a gente for dar uma olhadinha lá no fundo imobiliário do MXRF11, a gente pode pegar aqui, pode dar uma olhadinha aqui, ó, que a gente vai ver a diferença, né, na questão de pagamento ali de dividendos, ó. É um fundo bem mais constante, tá bom? Não tô falando aqui que é um fundo melhor ou pior, que o VCJR é um fundo ruim, não é isso. É um fundo interessante, porém, ele não tem uma certa constância. Aqui nos últimos 5 anos, você vê que existe sim uma oscilação, que é absolutamente normal, porém, a maior parte do tempo ele está tentando seguir uma linha reta ali no pagamento de dividendos. E o fundo imobiliário, na minha opinião, é basicamente isso. Você tem que ter uma previsibilidade mínima de recebimento ali de dividendos, do pagamento de dividendos dos fundos imobiliários. Então, você tem que estar sempre atento a isso, porque você pode sim acabar achando que vai receber R$1.000 de dividendos no mês de março, porém receber apenas 600, 700 reais, o que obviamente não é ruim, porém, quando você está precisando desse dividendo, quando você está vivendo de renda, isso pode fazer falta ali nas suas contas. Então, novamente, o VCJR11 parece sim ser um fundo interessante, mas é um fundo pequeno, é um fundo que já está um tempinho no mercado, mas não entregou muito. Então, é um fundo que parece ser interessante, como eu já falei várias vezes, porém, é um fundo que eu prefiro manter ali de lado, olhando, acompanhando, bem devagarinho, porque tem uma liquidez diária baixa, tem uma volatilidade no pagamento de dividendos muito grande, então é algo que pode fazer com que algumas pessoas fiquem com o pé atrás, inclusive eu prefiro me manter um pouquinho ali com o pé atrás, não pretendo
pretendo investir no VCJR11 por enquanto, tá bom? Pode ser que amanhã as coisas mudem, que ele consiga manter um pagamento ali um pouquinho melhor, um pagamento um pouquinho mais estável, e isso pode atrair muito mais cotistas, tá bom? Então, deixa esse fundo continuar aparecendo ali no mercado, continuar crescendo um pouquinho de cada vez, e quem sabe no futuro ele não tende a crescer bem mais e ter um número maior de cotistas, tá bom? Então, essa foi a minha breve análise sobre o fundo imobiliário BCJR11. Gostei, porém mantenho ele ali apenas em análise, tá bom? Então deixa aqui no comentário se você investe, está pensando em investir, ou se você já comprou algumas cotas ali do VCJR11, o que você acha desse fundo, tá bom? Desejo a todos ótimos dias e até logo. Fui!